O mercado prevê a situação piorando ainda mais. O Itaú projeta a taxa de juros lá na lua, enquanto o Banco Central continua vendendo mais dólar para tentar conter aqui a alta do dólar. O Itaú prevê o mercado ainda mais azedo para o segundo semestre, enquanto o Trump assume lá nos Estados Unidos e pode trazer ainda mais volatilidade para a Bolsa, tá? Então vamos ver tudo isso que está acontecendo, começando aqui com o Banco Central vendendo dólar, né? A primeira intervenção do Galípolo, né? Ele vendeu aqui 2 bilhões de dólares em dois lotes aqui, né? E com previsão de recompra para novembro e dezembro. E é capaz de dólar estar mais caro até lá, embora os analistas estão achando que vai ficar em R$6, né, o dólar, mas não sei, o dólar é sempre muito complicado. A gente vê aqui que eles aumentaram aí, né, há um tempinho o dólar para R$6 e mantiveram aqui, ainda em R$6 a previsão para o fim de 2025, 2026 também 6, 2027 5,92 e 2028 5,99, o que eu já acho difícil o dólar se manter estável nesse tempo todo, até porque a inflação do Brasil costuma ser maior do que nos Estados Unidos, é um dos itens que acaba ajudando o dólar a subir ainda mais, né? Mas tem vários itens, né? Prever o dólar é muito difícil. Mas tá aqui, R$6 estão falando, né? E aí o dólar alto ainda pressiona mais a nossa inflação. E eles começaram a reajustar a inflação para cima. É aí que tá azedando, olha só. Inflação IPCA para 5,08 para 2025, aumentaram aqui de 5. Lembrando que a nossa meta da inflação é 3 e nosso teto, limite, já com 1,5 acima, é 4,5. Nós estamos acima do limite. Isso pode pressionar o quê? A taxa de juros. Aí o pessoal está prevendo taxa de juros em 15, o Itaú prevê números piores, a gente já vai ver. Enquanto em 2026 eles preveem a inflação a 4,10, também aumentou, e aumentaram aqui a taxa de juros para 12,25. Nos outros anos ali eles mantiveram a taxa de juros 10,25, 10, então nos 2 dígitos esse tempo todo, mas depende muito, vai mudar, pode ser que mude presidência, né? Pode ser que mude bastante coisa até lá, né? Então podemos ver aqui o Itaú prevendo então a Selic a 15,75, com pressão exatamente do câmbio e da inflação. Eles estavam prevendo antes 15, lembrando que antes de preverem 15, eles também foram os primeiros a aumentar para 15. O Banco Central, aliás, o relatório Focus está um pouquinho atrasado ali nas projeções e o Itaú já está azedando mais aqui os negócios, né? Então, temos aqui uma previsão agora para 2026 também de 13,75, que também aumentou 0,75 pontos, né? Antes era 13. Então, se for ver aqui, o Focus prevê 12,25 em 2026, está bem menor aqui. E para 2025, 15, e eles estão prevendo 15,75. Então eles estão prevendo não somente maiores em 2025 e 2026, como eles estão prevendo queda mais demorada, porque a diferença para 2026 está maior ainda. Eles estão prevendo em 2026 13,75, né? Então o Itaú está aqui mais pessimista. Eles preveem 2 aumentos de 1% e na sequência 2 altas de 0,75 aqui para prever as próximas 4 aumentos aqui da Selic. Então você imagina, caramba, é proibido crescer no Brasil, né? Uma taxa de juros a 15,75, esquece crescimento, é proibido crescer, não tem jeito, é impossível desse jeito. Então o relatório aponta que há risco que o Banco Central não consiga reduzir o ritmo de alta em maio se o movimento continuar desse jeito, né? Então, por um lado, a política monetária mais restritiva deve impactar a economia com mais força a partir do segundo trimestre de 2025, por outro lado, a dinâmica real e das expectativas de inflação serão cruciais para determinar o tamanho do ciclo. Então, ali na metade do ano mais ou menos, né, começaremos a entender melhor a dinâmica e as expectativas da inflação, para onde vai levar esse nosso ciclo de alta de juros, enquanto no segundo trimestre começa a ter o peso maior dos juros altos, né? Então, de fato, não é só pensar, os juros altos só vai atrapalhar as empresas com dívida, então eu fujo delas e está resolvido. Não é assim, né? Empresas com dívida, óbvio que elas vão sofrer aqui com os juros altos, mas elas já vão sofrendo conforme vai aumentando, elas vão sofrendo. Muitos outros setores vão sofrendo de forma mais gradativa, né? Uma Selic alta pode causar, por exemplo, uma falta de apetite pelas empresas de pegarem crédito, os bancos emprestam menos, tem inadimplências maiores, eles têm que filtrar ainda mais. É um ciclo aqui do caos, um ciclo da falta de apetite por crescimento, é um ciclo que acaba afetando os lucros das empresas, né? Por isso que, inclusive, no vídeo que eu fiz no sábado, tá bem bacana para vocês verem que um setor que tende a resistir um cenário mais adverso no Brasil
é o setor de utilidade pública, né, como o Fundo Verde disse ali, né? Só que, óbvio, eles sofrem ali na questão da dívida deles, mas eles têm resultados mais perenes ali, né? Mas enfim, o mais bacana de tudo é você equilibrar sua carteira em diferentes setores. Temos também o Trump assumindo ali nos Estados Unidos, né? A era de ouro que ele promete, e tem muita coisa para rolar, né? Medidas, tarifas, e isso pode também causar pressão na taxa de juros americana, algumas medidas expansionistas que ele tem, pode mudar a dinâmica lá, o que pode pressionar ainda mais a nossa taxa de juros, né? Se é que dá para aumentar mais, né? Porque assim, chega uma hora também que chega na dominância fiscal e nem adianta mais aumentar a taxa de juros, né? Chega no limite. A gastança toda nossa, do nosso governo, tá causando tudo isso, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Brasil tá tão bagunçado internamente que nós não temos margem para qualquer resistência de qualquer probleminha de fora. Caramba, se lá fora rodar tudo bonitinho, perfeitinho, nós temos a nossa taxa de juros ainda muito alta pela nossa gastança. Então, você imagina, os Estados Unidos começam a fazer alguma coisa que vá atrapalhar a gente aqui, qual é o limite? Não tem limite, né? A dominância fiscal, cara, pode ser que aconteça de fato mesmo. Lembrando que a taxa de juros americana no momento está em 4,5% e lá mais para o fim do ano existe a expectativa dela voltar a cair mais, né? Aqui estão as apostas no momento e mais para frente continue a cair. O ponto é que se o Trump realmente fizer política expansionista, vocês sabem que isso vai causar uma pressão na taxa de juros. A inflação vai bater na porta novamente. Não necessariamente vai impactar no primeiro momento. Você sabe que tem um atraso, né? A gastança causa a inflação posteriormente. Então, causando uma inflação posterior, e supostamente que ele vai fazer essa política expansionista, tá? Nós estamos que ver ainda na prática. O fato é que mais para frente causaria o quê? Uma inflação aumentando, que causa o quê? Uma inflação pressiona a taxa de juros, que vinha caindo então, e volta a subir então a taxa de juros, né? E isso causa então impacto no Bitcoin e nas outras criptomoedas, em ativos de risco, incluindo ações americanas, ações brasileiras também, né? O pessoal começa a colocar na renda fixa de lá, e tem também um pouquinho de pressão aqui na nossa taxa de juros brasileira. Só que se realmente a nossa taxa de juros chegar a 15,75, como o Itaú fala, aí nem vai fazer tanta pressão assim, um pontinho a mais ou a menos ali na taxa de juros americana, né? Porque já vamos estar aqui com a dominância fiscal talvez já acontecendo. Enfim, de qualquer forma, é um ponto importante para ficarmos atentos aqui em relação aos Estados Unidos. E existe muita expectativa em relação ao que o Trump vai fazer no relacionamento China-Estados Unidos, em relação às tarifas também, inclusive o Brasil, né? E olha só, isso aqui tem muito a ver com a China. Ele falou o seguinte, né? Estamos tomando de volta o Canal do Panamá. O que acontece? O Canal do Panamá, eles tiveram um acordo ali entre Estados Unidos e Panamá, é o Tratado de Torrijos-Carter, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Então são dois tratados, um deles ali, o Tratado do Panamá, que os Estados Unidos entregou para o Panamá o canal ali, com todo o investimento que eles tinham feito também, né? E tem o Tratado de Neutralidade Permanente e Operação do Canal, e é aqui que o Trump está implicando, tá? Ele está falando que não está sendo neutro o Panamá. Inclusive estão aqui, ó, com amizadezinhas com a China, né? Não sei, não posso comentar isso, mas olha só, o propósito do nosso acordo e o espírito do nosso tratado foram totalmente violados. Isso que eu acabei de falar dos dois tratados ali, né? Os navios americanos estão sendo severamente sobrecarregados e não estão sendo tratados de forma justa, e isso inclui a Marinha dos Estados Unidos. E acrescentou, acima de tudo isso, a China está operando o Canal do Panamá e não demos à China. Nós demos ao Panamá e estamos tomando de volta. Então é isso aqui, sobre aquela dinâmica dos tratados, ele quer desfazer porque eles estão entendendo que está sendo favorecido a China, sendo que era para o Panamá tocar o canal com total neutralidade, né? Eu não posso dizer se está sendo neutro ou não, né? Só estou dizendo aqui o que o Trump está falando. E deixando escancarado essa grande rivalidade que tem ali com a China. E se tem rivalidade com a China, vocês entendem que tem muito a ver com o Brasil, já que são os dois países que o Brasil mais negocia, então pode prejudicar a China, acaba interferindo no Brasil, ou mesmo os próprios Estados Unidos ali se enroscando, também pode
prejudicar o Brasil, né? Então, muita atenção a isso, né? Só lembrando que a dinâmica aqui, China com os Estados Unidos, a China exporta muita coisa para os Estados Unidos, mas é muitos itens variados, também tem muita bugiganga, enquanto a China importa dos Estados Unidos itens mais importantes, como por exemplo o agro, né? E aí pode também ter uma briga aqui forçada do Trump para poder conseguir tarifas maiores, enfim, a gente vai ver o desenrolar disso. E quando a gente fala do Brasil no meio de tudo isso, além de ele negociar muito com os dois países são muito importantes também na economia mundial, então tem tudo a ver com o Brasil, que é muito commodity, né? Então assim, totalmente a ver com o Brasil essa briga aqui e também o quanto vai mudar o relacionamento nosso com ambas as partes, tá? Então vamos ficar atento a isso. Enquanto isso, Trump também declarou aqui emergência energética para elevar a produção de petróleo e gás. Ele quer facilitar aqui o desenvolvimento dos Estados Unidos aqui. Então, se por um lado o Biden se elegeu prometendo redução dos veículos de combustíveis fósseis, aumentando os veículos elétricos e tudo mais, né, dificultando nova extração de petróleo muitas vezes, e o Trump ele quer aqui facilitar ao máximo, agilizar o máximo possível novas iniciativas aqui de perfuração de petróleo e tudo mais, e quer exatamente reduzir os incentivos para os veículos elétricos. Ele quer dar um boom aqui no setor de petróleo novamente e gás também. Inclusive, ele quer facilitar também a extração de petróleo lá no Alasca, que é uma área controversa por conta da questão do meio ambiente, né, mais complicado ali, né? Mas enfim, ele está vendo novamente o que como problema? Ele quer facilitar aqui a indústria, uma corrida para facilitar a indústria dos Estados Unidos na concorrência aqui, ó, de inteligência artificial contra a China e outros países. Sempre tem a China, tudo que ele está querendo falar aqui é sempre uma briga, parece, com a China, né? Então uma rivalidade muito acentuada que nós estamos vendo aqui no discurso que ele vem fazendo. Em relação a tarifas, existia muita expectativa, porém o que temos agora é que não deve impor tarifas neste momento, tá? Ainda não. Mais para frente vai ser conversado. As tarifas é um ponto muito importante que vai mexer com a gente imediatamente, né? A expectativa é o quê? Tarifas para a China de 60%, para o Canadá e México 25% e demais países 10%, com ressalvas, eu já vou chegar lá, tá? Mas olha só, tem até sites do agro preocupados aqui com a questão do Trump, né? Então eles relembram aqui que durante a campanha ele prometeu adotar 11 medidas de curto prazo, com destaque para as tarifas comerciais. Então ele prometeu isso no curto prazo, então falou que não é agora, mas não é agora, não é agora, né? Mas é agora daqui a pouco talvez, né? Então não deve demorar muito para termos algumas novidades aqui. Lembrando que 10% é onde o Brasil estaria encaixado num primeiro momento, né? Só que na verdade ele chegou a citar Brasil e Índia, nominou ali Brasil e Índia como países que têm grandes impostos contra os Estados Unidos e ele quer devolver com a mesma moeda. Então pode ser que em alguns itens, algumas coisas, o Brasil tenha impostos mais elevados, já que ele pratica impostos mais elevados também contra o restante do mundo, né? Inclusive os Estados Unidos. Então muita coisa pode acontecer ainda, tá? Lembrando que embaixo de cada vídeo tem um botão Seja Membro, se torne membro do canal para você ter acesso à planilha de dividendos do canal, para ter acesso a vídeos exclusivos que vocês me pedem, além de também ter acesso ali ao Telegram e poder conversar comigo e com os outros membros do canal. Então se torne membro, deixa o like neste vídeo, um abraço e até o próximo, valeu!